O telescópio Hubble orbita nosso planeta olhando para o grande universo desconhecido. Como está fora da nossa atmosfera, pode ver muito mais longe do que os telescópios em Terra, sem nuvens lá em cima. Esse carinha nos ajudou a confirmar a teoria sobre buracos negros supermassivos no centro das galáxias. Ele também descobriu um monte de novas galáxias, incluindo a mais antiga do mundo, que é cerca de 8 bilhões de anos mais velha que a nossa. Mas vamos viajar 25 anos-luz de distância para outra estrela especial, a Fomalhaut. Ela é uma das mais brilhantes no céu noturno e fica na constelação Peixe Austral. É quase 2 vezes maior e mais pesada que o Sol. Se você olhar para ela de longe, poderá ver um disco amarelo brilhante ao redor. Formado por detritos, ele é cheio de pedaços de rocha espacial e enorme. Sua largura é cerca de 25 vezes a distância da Terra até o Sol. Os cientistas estavam curiosos sobre isso. Será que toda essa poeira espacial iria se misturar e se tornar um planeta um dia? Mas então eles viram outra coisa. Bem ali, em meio a todos aqueles detritos, estava um objeto enorme e misterioso. Um grande ponto amarelo orbitando a estrela. Parecia que ela estava patinando em uma pista de gelo cósmica. Então, em 2008, os cientistas anunciaram que haviam descoberto um exoplaneta chamado Fomalhaut B. Ele foi o primeiro planeta fora do nosso sistema solar que pudemos realmente ver com nossos próprios olhos. É difícil saber o quão pesado ele é. Provavelmente algo como 2 vezes Marte. E vive bem longe de sua estrela hospedeira, cerca de 4 vezes a distância do Sol até Netuno. Um ano neste planeta seria o mesmo que 1.700 anos na Terra. Todos seríamos bebês lá. Então, uma pergunta. O planeta realmente existe? Os cientistas discutiram sobre isso e, em 2012, o preciso telescópio Hubble apresentou alguns novos dados. Ele era real o tempo todo. Se fosse um gigante gasoso como Júpiter ou Saturno, isso o tornaria incrivelmente jovem, 10 anos mais novo que a Terra. E toda aquela poeira ao redor parece brilhar sem parar. Você teria que usar óculos de sol 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas e agora? Ele desapareceu novamente. Nada além de um monte de detritos. Então, talvez tenha sido destruído por um asteroide gigante, como aquele que acabou com os dinossauros na face da Terra. Ou pode ter sido destruído por um planeta interestelar. Estes são planetas que voam ao redor da galáxia sem uma órbita clara. Talvez a poeira seja tudo o que sobrou de uma colisão de frente. Ou, quem sabe, algo saiu do controle no núcleo do planeta e explodiu por dentro. Os cientistas agora acreditam que o Fomalhaut B nunca foi realmente um planeta, para começo de conversa, e sim apenas sobra de 2 grandes rochas que se chocaram. De longe, esse enorme tipo de colisão pareceria apenas um ponto amarelo. Essas 2 rochas espaciais em colisão devem ter pelo menos 200 quilômetros de largura, algo como a distância de Washington até a Filadélfia, nos Estados Unidos. Mas esta não é a primeira vez que um planeta simplesmente aparece e some de vista. Os cientistas pensaram ter encontrado um planeta do tamanho da Terra orbitando o nosso vizinho, Alpha Centauri. Eles o chamaram de Alpha Centauri BB, não tão cintilante. Mas no final, descobriu-se que ele não existia. Opa! Os cientistas cometem erros como todos nós. Não muito tempo atrás, eles acreditavam que poderia haver vida em Vênus. Isso porque encontraram vestígios de um gás especial, a fosfina, que pode ser um sinal de vida. Esse foi o assunto mais comentado durante um mês. Mas então alguém decidiu conferir os dados. Havia um pouco de fosfina flutuando, mas não tanto quanto se pensava. Voltando no tempo, algumas centenas de anos, podemos encontrar erros ainda mais bobos. Naquela época, as pessoas acreditavam que o Sol girava em torno da Terra e que nosso planeta era o centro de todo o universo. Isso porque não havia equipamentos sofisticados para medir as coisas. As pessoas viam o Sol nascer no leste e se pôr no oeste. Isso era o suficiente para dizer que ele girava ao nosso redor. Então, o que aconteceu com aquele planeta? Basicamente, o Hubble tirou uma foto de todo o sistema estelar. Mas como está tão longe, a imagem saiu meio desfocada. Os cientistas viram apenas um grande ponto amarelo e presumiram que fosse um planeta. Os cientistas geralmente não tiram fotos de planetas distantes. Normalmente precisam usar a matemática para encontrá-los. Os objetos espaciais estão em uma constante dança uns com os outros. Esta dança emite muita energia, como a gravitacional e a da luz.
É tipo isso. Digamos que seu amigo esteja escondido em um canto. Você não consegue vê-lo, mas pode ver sua sombra no chão. É mais ou menos assim que os pesquisadores fazem quando olham para as estrelas em busca de planetas. Então, grande coisa. Um planeta desaparecer a bilhões de quilômetros daqui. Mas e se o nosso sistema solar perfeitamente equilibrado perdesse um de seus planetas? É melhor você acreditar que isso afetaria nossas vidas. Primeiro, Mercúrio. O lado bom é que ele é muito pequeno para ter um efeito gravitacional na Terra. Então, nem notaríamos se sumisse. O próximo da fila é Vênus. Este lugar quente é às vezes chamado de irmão gêmeo da Terra. É completamente desabitado, claro. Fora isso, é um dos pontos mais brilhantes do nosso céu noturno. Retire-o do sistema solar e... uau! Fica muito mais escuro à noite. Mas ainda assim não é exatamente uma grande diferença. Marte. A vida sem esse planeta pode até ser boa para a Terra. Existe um cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. A gravidade marciana pode pegar um asteroide do cinturão, girá-lo e catapultá-lo na nossa direção. Sem ele, os asteroides permaneceriam no lugar graças a Júpiter, que é mais pesado do que todos os planetas do nosso sistema solar juntos. Ele segura o cinturão de asteroides e sua gravidade é realmente forte o suficiente para afetar a Terra. Alguns milhares de anos depois, após seu desaparecimento, notaríamos grandes mudanças. Iríamos nos aproximar do Sol, o que significa algumas coisas. 1. Teríamos um clima muito mais quente durante todo o ano. E 2. Nossos dias, semanas e anos seriam mais curtos. Saturno, Urano e Netuno ficam muito distantes para que possamos notar se eles desaparecerem. Só resta um. Não é Plutão. E se a Lua desaparecesse? Basicamente seria o caos. A Terra se inclinaria ainda mais e o clima em todo o mundo ficaria louco. Ainda mais maluco do que agora. Poderia até levar a uma nova era do gelo. A Terra começaria a girar muito mais rápido, então, em vez de 24 horas em um dia, poderíamos ter entre 6 e 12. E embora as noites fossem muito mais curtas, elas também seriam mais escuras do que nunca. Quando vemos a Lua, na verdade estamos vendo o Sol refletindo sua luz nela. E mesmo uma nova Lua é geralmente o objeto mais brilhante no céu noturno. Se o Sol desaparecesse do nosso céu, seria praticamente o fim do jogo. Essa estrela é o centro de todo o nosso sistema solar. Sem ele, as órbitas de todos os planetas entrariam em colapso e seria um caos completo. A Terra, a Lua e todos os outros planetas vizinhos simplesmente disparariam pelo universo, indo para... bem, simplesmente não sabemos. O período do dia seria coisa do passado, pois precisaríamos do Sol para isso. Então seria noite para sempre. Provavelmente nunca veríamos a Lua novamente. Nunca veríamos nada novamente. A Terra ficaria cada vez mais fria e toda a água do planeta congelaria gradualmente. Mas e se o Sol se transformasse em um buraco negro? Ainda poderíamos orbitá-lo. Ainda bem que estamos longe dele o suficiente para ficarmos seguros. Mercúrio e Vênus podem ser engolidos, mas podemos ter sorte. Então, ficaríamos onde estamos, mas não teríamos o Sol para nos aquecer. Se acontecer devagar o suficiente, podemos ser capazes de nos adaptar. Precisaríamos de uma nova fonte de energia e de luz, e as plantas teriam que se adaptar para obter sua energia de outro lugar. Provavelmente, precisaríamos construir uma enorme cobertura sobre cada cidade, floresta, oceano, ou simplesmente pular do barco e nos mudarmos para outro planeta.